Oi, aqui é o Pastor Felipe e este é o Minutos que Transformam. Vou explicar para você um pouquinho o que é o Minutos que Transformam. Minutos que Transformam é uma iniciativa, é uma ideia de trazer uma devocional todos os dias para você, a princípio todos os dias, e a ideia ela é baseada em uma análise de um texto e uma aplicação ao seu dia. Nesse período a gente tem feito também análises da revista Palavra e Vida e das devocionais apresentadas por ela e também de devocionais gerais. E hoje a gente vai analisar uma nova revista, nós estamos iniciando uma nova revista que é a revista intitulada A História de Paulo. E a gente vai estudar um pouquinho sobre a figura histórica de Paulo, o principal missionário do cristianismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura, a aplicação desses textos e da vivência de Paulo para o nosso dia. O que a gente pode trazer de ensinamento de Paulo para nós? É muita coisa. E a gente vai falar um pouquinho também de uma figura histórica hoje, de uma outra figura, de um outro personagem também muito importante para a história do cristianismo, que é Estevão. E a gente vai fazer um pouco o panorama, um pouco a identificação dessas duas figuras que no início eram figuras antagônicas e que depois caminham em conjunto. Claro que Estevão já tinha partido para os céus, mas Paulo segue o mesmo caminho, o caminho da fé, o caminho de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a devocional é baseada em Atos capítulo 7, versículo 55 e Atos capítulo 8, versículo 3. Então eu vou estar lendo esses dois versículos com você e a gente vai fazer uma aplicação, tá? Atos capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E 8, versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e lançava-os na prisão. Aqui a gente tem a primeira figura de Estevão. Como eu já disse antes, um personagem importantíssimo, uma pessoa muito importante para a história do cristianismo, um homem que é pouco falado sobre ele no texto bíblico, mas as passagens que são faladas é de extrema importância para a nossa caminhada de fé como exemplo. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da fé, o primeiro mártir do caminho, o primeiro mártir do cristianismo. Mártir é o homem que morre pela fé. Então, Estevão ele morre proclamando a fé em Jesus, ele é apedrejado lá no início. Nos primeiros anos do cristianismo, ele é apedrejado porque confessava a fé em Jesus. E ele, naquele último momento, ele fala que ele via Jesus sentado no trono, nesse último momento, momento antes do seu apedrejamento, e também há uma outra afirmação que é belíssima de Estevão, que Estevão, no momento em que os homens vão lhe apedrejar, ele repete o exemplo de Cristo e fala: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, assim como Jesus, que fala que pede ao Pai para que o Senhor não derrame sobre aqueles homens a ira por conta do pecado cometido, perdoando eles, porque eles não sabem o que fazem, os homens que fizeram e que deram cabo de Cristo na cruz. Então, a gente vê um panorama e aqui é importante a gente frisar a ideia do exemplo. Estevão, ele traz um exemplo, o exemplo de Cristo e a vivência como cristão, seguindo os exemplos de Jesus e continuando perseverante até o fim nessa morte, essa morte tão torturante que é a morte por apedrejamento. Ele continua firme, então é um exemplo para nós de continuarmos firmes, perseverantes no Evangelho, independente das circunstâncias. E eu queria te explicar que Estevão era bem jovem e mesmo assim ele permanece firme. Então a firmeza na caminhada de fé, independente da idade, ela deve ser baseada no exemplo de Cristo, e isso ele demonstra para nós de forma linda, de forma emocionante. A gente vê em um contraponto a figura de Paulo. Nesse período ainda conhecido como Saulo, depois ele passa a ser conhecido como Paulo pelo seu nome romano, ele passa a ser conhecido por todo o mundo, até por nós como Paulo. Mas nesse período, Saulo
é retratado como o homem perseguidor da igreja, um homem que queria trazer destruição para a igreja, e nós sabemos que mais à frente ele é transformado em um servo de Cristo. Essa palavra que transforma aí a figura de Cristo, o próprio Cristo aparece para ele e o ensina e o demonstra e o transforma de perseguidor para perseguido e proclamador do evangelho. Então, o exemplo que nós podemos tirar já a princípio na figura de Paulo é que ninguém pode ser taxado como impossível de ser regenerado. Aquela figura que era uma figura que demonstrava medo, um homem que era taxado como perseguidor, ele passa a ser o maior proclamador do evangelho na face da terra. Então, a gente pode trazer dessa figura, da característica de Paulo, um exemplo para nós de que podemos sim levar a mensagem e o evangelho a toda criatura, e também que todo ser humano pode ser regenerado. Então, não seja precipitado em julgar alguém. Entenda que aquela pessoa, ela precisa da mensagem de Cristo e é seu papel levar a mensagem para toda criatura. Tá bom? Que Deus o abençoe, tenha um dia maravilhoso e até logo com mais um Minutos que Transformam.